Ok, queridos, nós vamos hoje falar um pouco sobre esperança e atitudes em tempos sombrios. Na verdade, no ano passado, no primeiro final de semana de setembro, eu falei sobre o mesmo texto base que eu vou usar hoje de manhã aqui. Mas naquela época eu estava dentro de uma série de mensagens e eu tinha a responsabilidade de seguir dentro de uma temática, e hoje eu quero ter um tempo maior para poder falar mais desse texto, que para mim é muito rico, é muito importante, é muito caro. E o que a gente vai falar disso, né? Ah, a gente vive numa época um tanto quanto conturbada, agitada, relativamente, né? Dias atrás, quando tivemos a oportunidade de conversar com aquela querida família que tem estado entre nós, que veio da Venezuela e que vieram de lá fugidos por toda a agitação política e social que existe naquele país. Existem pessoas saindo pela fronteira todos os dias, só para dentro da fronteira do Brasil, em torno de 500 pessoas por dia que fogem do país. Eles diziam para nós: olha, vocês se queixam do país de vocês, mas vocês moram no paraíso. Ele não se referia às belezas naturais, eles não estavam falando das coisas, eles estavam falando mesmo de toda a nossa organização e tudo mais, que nós tanto criticamos, mas para quem vem de fora, para ele, para a família dele que estava vindo da Venezuela, ele dizia: vocês moram no paraíso. As estruturas básicas, democráticas e outras coisas mais, elas são ainda respeitadas nesse país. No meu país não são mais. Mas a gente ainda assim sabe que a gente está vivendo um tempo de bastante conturbação. A gente não sabe qual vai ser o futuro, por exemplo, político do nosso país, que vai ser bastante determinado pelas próximas eleições. Para onde nós vamos caminhar? Né? Quem é que pode saber para onde nós vamos caminhar? Existe uma grande agitação, e essa agitação vai crescer muito nos próximos tempos, quando começarem as campanhas políticas, com certeza. A crise econômica que se instalou anos atrás, até hoje não foi superada. Ela continua aí, ela continua batendo em várias portas, deixando pessoas com um sentimento de instabilidade, muita gente correndo atrás, muita gente que se forma e não sabe se vai conseguir exercer a profissão para a qual se preparou, porque não existe no mercado de trabalho postos o suficiente para absorver todas as pessoas. Muita gente formada, mas que mesmo assim não consegue a colocação para aquilo que se preparou. Tem que se readaptar, tem que repensar a vida, mesmo com uma formação, mesmo com um canudo debaixo do braço. É uma realidade um pouco diferente do que a gente tinha um tempo atrás, quando praticamente o ensino superior garantia uma colocação, porque havia muita pouca gente que tinha isso, né? A gente tem um ambiente de polarização político-ideológica. Graças a Deus eu estou fora do Facebook, mas para quem vive no Facebook isso é muito forte, né? Tem gente que gosta inclusive de entrar naqueles grupos de debates se engalfinhando, né? Bom, tem gente que tem gosto para tudo, né? Dizia uma pessoa que eu conheço, né? Gosto é gosto, uns tem, outros não. Ah, não, acho que não era bem assim o ditado, né? Mas de fato eu não tenho gosto para isso, para entrar nesses negócios, nessas salas de debate virtual e ficar me engalfinhando com as pessoas por causa de questões político-ideológicas e nem religiosas, né? Nem religiosas, porque eu não vejo muito ganho nesse processo. Eu vejo as pessoas cada vez se polarizando mais, cada vez se ouvindo menos e cada vez tentando se impor mais sobre o outro. E a gente vive um pouco disso no nosso país, né? É uma coisa bem forte. Sem contar, claro, essa coisa que a gente já está cansado, careca de ouvir, de saber de que existe uma profunda crise de valores, que a gente vive num tempo de uma espiritualidade customizada. Esses dias um sobrinho meu perguntou para mim assim,
Olha, eu acho que em tempos passados, um dos grandes desafios que a igreja tinha era essa questão do ateísmo. E é assim ainda hoje? Ele perguntou para mim. Eu disse, não. O desafio da igreja hoje não tem nada a ver com ateísmo. A gente lida um pouquinho com esse tipo de coisa lá em Florianópolis porque a gente está perto de um centro acadêmico. Igreja e universidades, especialmente nas áreas de humanas, estão sempre assim, né? Um século atrás. As pessoas já viraram determinadas páginas há muito tempo, né? Mas a igreja e, de maneira geral, alguns ambientes acadêmicos, eles continuam sempre um século atrás, debatendo coisas que as pessoas nem se questionam mais, né? Então, de alguma forma, a gente ainda lida com esse tipo de coisa. Mas o grande desafio que a igreja tem hoje não tem nada a ver com ateísmo, mas tem a ver com a pluralização, uma espiritualidade customizada. As pessoas pegam um elemento daqui, pegam um elemento de lá, e aí elas constroem uma ideia de Deus. Cada uma tem o seu ídolo, cada uma tem a sua ideia de Deus. E o grande problema é que a Escritura Sagrada, ela nos apresenta um Deus que se revela. Nós cremos em um Salvador que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Customiza isso. Difícil, né? Nós cremos em um Salvador que se apresentou a si mesmo como um absoluto, como alguém não customizável. E, portanto, ele é um grande escândalo, uma grande pedra de tropeço nessa sociedade que quer construir o seu ídolo a partir de várias ideias e fazer vários tipos de sínteses a partir das suas ideias, das suas convicções, às vezes a partir de si mesmos, a partir das suas experiências. Querem validar as suas experiências e a partir delas construir a sua ideia de Deus. Não, porque essa ideia, a teologia bíblica, ela não se encaixa na minha experiência de vida. Isso que o Evangelho nos chama para o arrependimento, justamente porque não se encaixa mesmo. Mas não é o Evangelho que tem que mudar, não é Deus que tem que ser ajustado ao nosso gosto, é a gente que tem que ser transformado. A relativização, desagregação familiar, estabelecimento acelerado de uma cultura pós-cristã, todas essas coisas, né? Esses dias alguém olhando para essa situação fez uma pergunta e disse assim, para onde o nosso mundo está caminhando? Para onde o nosso mundo... Você já se fez a pergunta? Aonde que vai dar tudo isso? Para onde nós estamos indo? E é um pouco sobre essa pergunta que nós queremos hoje caminhar. De que maneira a gente lida com essa pergunta? Para onde o nosso mundo está caminhando? Que tipo de postura a gente toma a partir dessa pergunta? E eu quero fazer isso, então, a partir do texto de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia, abra, senão você pode acompanhar aqui com a gente na tela, tá bom? Ali diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, do 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, na Pérsia. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. O contexto aqui, bem rapidamente, o povo do sul, o povo de Judá, o reino do sul, havia sido invadido no ano de 586 pelos babilônios. Nabucodonosor conquistou Jerusalém depois de um cerco em que muita gente morreu de fome dentro dos muros de Jerusalém. Finalmente, eles conseguiram vencer o cerco. Eles já haviam conquistado o território, mas no cerco de Jerusalém houve uma rebelião, na verdade, dos judeus, uma rebelião frustrada, e aí então a cidade foi destruída e também o templo de Jerusalém foi destruído. Aquele suntuosíssimo templo construído por Salomão e que foi sonhado por Davi, o templo que substituiu o tabernáculo móvel que os
israelitas usaram durante a peregrinação no deserto, que depois, por muitos séculos, ainda foi usado como local de culto. Tudo aquilo foi saqueado, foi derrubado, foi colocado fogo, tudo foi destruído. Ficaram apenas uma cidade fantasma, onde ainda haviam pessoas que moravam, pessoas empobrecidas. E nas redondezas também sobraram alguns habitantes, mas tudo estava destruído, certo? Então, ele pergunta aqui, o Neemias, ele está agora no reino da Pérsia, porque os persas conquistaram a Babilônia, certo? E os judeus que foram transportados pelos babilônios para a Babilônia, agora eram escravos dos persas. E os persas conquistaram a Babilônia, certo? O Império Persa, Medo Persa, venceu a Babilônia. E os judeus agora então continuavam no exílio, mas eles não eram mais escravos dos babilônios, eles eram escravos dos persas. E é nesse período então que Neemias, a história que é narrada aqui, acontece. O período então do cativeiro babilônico, mas agora sob o poder persa. Foi no fim de todo esse processo. Então, qual foi a resposta da pergunta de Neemias? Como está Jerusalém? A resposta foi: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ora, por que Neemias não sabia disso? Neemias não sabia disso porque ele deve ter sido levado para o cativeiro antes da queda de Jerusalém. Quando a Babilônia conquistou o reino de Judá, mas não destruiu Jerusalém. Numa tentativa posterior de rebelião, é que os babilônios voltaram e aí destruíram tudo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Obviamente, pela parte final, faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Ele já está dizendo que ele tinha um plano. Ele tinha algo que Deus havia colocado no seu coração, mas que ele precisava da intervenção de Deus para que essas coisas pudessem acontecer. Bom, primeiro eu gostaria de falar da maneira como Neemias reage quando ele ouve acerca da realidade terrível que estava acontecendo em Judá, especialmente nos arredores de Jerusalém. Destruição, humilhação, pessoas sofrendo muito, sempre debaixo de muita opressão causada pelos adversários. Quando Neemias ouve
isso, ele se senta e chora. Ora, sentar-se e chorar pode ser um símbolo de depressão, de atolar-se num mar de sentimentos. Pode ser um símbolo de imobilidade. Mas ele não apenas senta e chora. Ele passa esses dias lamentando, mas junto com o seu lamento há jejum e oração. Jejum e oração. Isso faz toda a diferença. Quando a gente se depara com a realidade, com realidades difíceis, e não é apenas essas realidades agora talvez grandes, no sentido, vamos pensar na realidade do nosso país, você pode aplicar essa palavra à sua micro-realidade, à sua realidade familiar, à sua realidade em vários tipos de conflitos, em vários tipos de ambientes. Mas diante de determinadas realidades, diante de determinados desafios, eu poderia, por exemplo, uma das vezes que eu li esse texto em um determinado momento, anos atrás, quando saiu uma das primeiras estatísticas da nossa igreja, em que nós nos demos conta de maneira clara, da maneira rápida que nós estávamos encolhendo como igreja, e dos grandes desafios que a gente tinha. Uma das primeiras aplicações que eu tomei desse texto foi justamente refletindo sobre a realidade da nossa igreja de maneira geral. E diante daquela realidade, você pode, por exemplo, assumir um posicionamento absolutamente pessimista. Dizer, olhar para os números, olhar para a realidade. Naquela época, já se dizia que nós sepultávamos mais pessoas do que batizávamos. O que isso significa? Certo? É uma estatística de 10 anos atrás. 10 anos atrás nós já sabíamos disso. As estatísticas mais novas são ainda mais aterradoras. São ainda piores. Aí você pode ficar desanimado, você pode assumir um olhar pessimista. E um olhar pessimista sempre é uma coisa paralisante. Porque ele é carregado de desesperança. Certo? E aí você paralisa, porque você olha e você diz, não tem jeito. O barco vai afundar. O barco vai afundar. A mesma coisa se pode dizer, talvez, em relação às relações familiares, em relação a uma família. Você olha para a circunstância e diz, o barco vai afundar. As circunstâncias são péssimas. O que é que há para fazer aqui? Em qualquer tipo de crise, você pode ter esse tipo de olhar. No segundo momento, ou numa postura diferente do pessimista, você pode ter aquele sujeito que olha de maneira indiferente. Por exemplo, alguém poderia simplesmente olhar para a situação da igreja e dizer, não é problema meu. Ou alguém pode olhar para a situação que o nosso país enfrenta e dizer, não é problema meu. E nesse processo de dizer não é problema meu, o que a gente sempre vai fazer é tentar garantir aquilo que é o meu. Certo? E aí a gente joga o corpo fora e diz, eu vou garantir a minha sobrevivência nesse estado de caos. Essa é uma postura muito comum em tempos de crise, em que as pessoas enxergam no caos às vezes até oportunidade para se darem bem, para se aproveitarem de uma série de outras pessoas que estão fragilizadas no meio desse tipo de situação. Porque afinal de contas não é problema meu. O Neemias teria toda a possibilidade de assumir ou uma ou outra postura. Ele poderia ter colocado um olhar pessimista e dizer assim, acabou. Acabou. Acabou o nosso sonho. Vamos nos adaptar àquilo que nós temos aqui agora, na Babilônia, na Pérsia. Vamos fazer o que a gente tem de melhor para fazer aqui, porque acabou.
Mas no coração de Neemias isso não poderia ser assim, porque justamente quando ele ora dizendo: Senhor, tu mesmo disseste a Moisés. Isso está lá no livro de Deuteronômio. Antes do povo entrar na terra prometida, Moisés os advertiu: cuidado, eis que coloco diante de vocês o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Se vocês obedecerem, é vida e bênção. Se vocês desobedecerem, é morte e maldição. E entre as promessas malditas, digamos assim, que haviam ali, estava justamente o fato: se vocês se voltarem aos outros deuses, se vocês me abandonarem, eu os espalharei pelas nações. Mas havia lá também uma promessa: mas se vocês, lá onde vocês estiverem, se voltarem para mim, eu os recolherei de todas as nações para onde eu os espalhei. Então por que Neemias simplesmente não sucumbe ao pessimismo? Porque ele tem uma consciência profunda: nós somos o povo que Deus escolheu. Nós temos uma vocação. Nós temos um chamado de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. As coisas que aconteceram conosco, elas não fugiram do controle de Deus. Nós podemos não saber a saída disso tudo. Mas nós temos um chamado, nós temos uma vocação, nós somos escolhidos por esse Deus para fazer uma diferença na realidade do mundo e dos povos ao nosso redor, mas nós falhamos nessa tarefa porque nós nos desviamos dele. Mas ele prometeu, assim como ele cumpriu a promessa de que nos espalharia pela terra, ele também tem poder para cumprir a promessa de que nos traria de volta. Por isso ele não sucumbe no pessimismo, ele não sucumbe na indiferença, dizendo: olha, eu agora sou copeiro do rei, estou numa situação talvez melhor hoje do que eu estava lá em Jerusalém, do que eu estava lá no reino de Judá. Eu tenho tudo ao meu dispor, eu tenho do bom e do melhor, eu como da mesa do rei. Por que é que eu vou me preocupar com essa situação que está acontecendo tão longe de mim que os meus olhos nem veem? Mas apesar dos olhos não verem, apesar de não ter um vídeo para assistir, não ter um documentário para que isso entrasse no coração dele, o simples fato de ele ouvir a situação de como estava Israel e Jerusalém, faz com que ele chore muito. Então, a reação de Neemias é uma reação de empatia. Ele tem uma compaixão, e empatia é uma compaixão prática, é uma compaixão que nos move a fazer algo. E aí ele se coloca a orar. Eu gostaria de descrever algumas coisas que o texto carrega implícito nele, acerca da oração. Acerca da oração. A oração. Se há algo que nós precisamos resgatar entre nós, o povo de Deus, é a oração. A gente vive num tempo em que a gente não precisa mais orar. Né? Não é verdade? Antigamente, pneumonia matava. As pessoas começavam a espirrar e começavam a orar. Né? Mas nós nos cercamos de todo um aparato, e esse aparato é uma bênção. Foi Deus que nos deu a condição e a capacidade de crescermos tecnologicamente e de preservarmos a vida com uma capacidade maior. Isso é uma dádiva de Deus. Não é nenhuma crítica de que nós deveríamos estar vivendo há 200 anos atrás. De forma alguma. Mas todo esse aparato tecnológico faz com que a gente caia na ilusão de que nós não precisamos mais orar, de que nós de fato somos absolutamente autônomos e que a gente não precisa mais depender de Deus. Até como igreja, muitas vezes as coisas são assim. Quando a gente é movido por empatia, a empatia nos põe de joelhos pelo outro. A oração é movida por uma empatia que nos põe de joelhos
joelhos pelo outro. Nem sempre quando a gente é empático, a gente tem a capacidade de poder resolver a situação do outro. Mas o fato de poder, em oração, sofrer junto com o outro é algo de um valor imenso. É claro que quando a gente tem a possibilidade de nos mover e fazer algumas coisas bem práticas, a gente não pode nos contentar apenas em orar. Eu vou orar por você, mas não vou fazer nada por você. Lógico que não é isso que eu estou falando. Mas a oração é uma demonstração de empatia. A oração faz com que o choro e o lamento não nos lance no desespero, na amargura, mas ele se transforme em clamor, em um grito diante de Deus. Quando a gente chora e se lamenta, mas isso não é canalizado da maneira correta, isso nos amargura. Isso nos coloca dentro de um buraco em que a gente não consegue mais enxergar saída, em que a gente não percebe mais perspectiva. Isso nos mata aos poucos. Só o fato de chorar e lamentar pode significar que isso está nos transformando em pessoas que só reclamam, que só enxergam coisas ruins, que têm um óculos em que tudo que passa pelo filtro desse óculos enxerga escuridão por todos os lados. Mas quando o choro e o lamento acontecem na oração, quando eles são canalizados da maneira correta, quando isso é colocado aos pés da cruz, ele se transforma em clamor. E aí tudo muda. Porque o clamor não nos amargura. No clamor, nós sentimos sofrimento. Nós sentimos a dor. Nós não nos isentamos de sentir o que a realidade provoca em nós. No entanto, quando a gente ora, essa dor, esse sofrimento que é percebido dentro de nós, que a nossa alma geme por causa dele, não é um grito de desespero, mas é um grito de esperança. Nós nos voltamos àquilo que é maior do que nós. Nós nos voltamos àquele que nos amou, àquele que se entregou por nós. Nós não estamos gritando e pensando, ninguém me escuta, ninguém me ouve. Mas a gente sabe que as nossas orações são ouvidas. Nosso clamor é acolhido. Existe uma palavra muito bonita, eu gosto muito lá no texto de Apocalipse 21, quando se fala dos novos céus e nova terra. Em determinado momento, o texto diz que o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso quer dizer várias coisas. Uma delas é de que atravessar essa vida esperando nunca chorar é uma ilusão que você não deve alimentar no seu coração. Mas em segundo lugar, significa também de que as nossas lágrimas não passam despercebidas. Elas não passam despercebidas. Ainda que Deus não nos coloque dentro de uma redoma de vidro e nos isente da dor e do sofrimento, mas Ele sabe acerca desse sofrimento. E haverá um tempo, e é sobre isso que essa é a nossa esperança. É isso que o autor de Hebreus chamou de âncora da alma. Haverá um tempo em que toda lágrima ela será amparada, ela será removida dos olhos. Nosso Deus fará isso. A gente sente a dor, a gente sente o sofrimento, mas a gente não é destruído por ele. A gente não é determinado por ele. E no
meio da dor, no meio do sofrimento, a gente sabe que a última palavra não pertence nem à dor, nem ao sofrimento, nem às circunstâncias, nem à maldade, mas a última palavra pertence àquele que nos comprou por um alto preço. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas culpas, ele tomou sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser redimidos de toda essa existência mergulhada em dor e sofrimento. Mas talvez a pergunta que a gente tenha que se fazer, olhando para Neemias, uma das perguntas em se tratando de oração: por quem? Por quem, além de si mesmo, você tem chorado diante de Deus? Às vezes, quando a gente fala desses processos de chorar, de clamar, a gente sempre está pensando em nós mesmos, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ora, Neemias se identifica com a dor do seu povo, portanto se tratava da sua dor também. Mas não é ele que está em Jerusalém sofrendo. Não é ele que está numa cidade com os muros derrubados. Uma cidade que está exposta a todo tipo de ataque, de saques, de violência. Não, ele vive numa cidade murada, dentro da casa do rei da Pérsia, muito seguro. Embora ele não seja livre, não seja dono e senhor do seu próprio arbítrio, num sentido pleno, porque ele é um escravo, mas ele vive muito bem, obrigado. Muito mais do que pessoas livres que estão vivendo no seu país. Elas, em um certo sentido, embora livres, sejam mais escravas do que ele vivendo na casa do rei. Mas ele chora e ele clama pela dor alheia, até um certo sentido. É a dor dele porque este é o seu povo. Por que nós choramos para além de nós mesmos? Um dos grandes instrumentos, talvez, que a gente possa ter na nossa caminhada, na nossa jornada, que nos ajudam muito, às vezes quando a gente, sabe, quando a gente olha só para dentro de nós mesmos, quando a gente fica absolutamente focado em torno dos próprios problemas, em torno dos próprios dilemas, em torno das próprias dores, até quando a gente faz com que a oração apenas gire em torno dessas coisas. Sempre que nós vamos orar, nós oramos por nós e em relação a estas coisas que nos doem, dizendo para Deus: Deus, eu quero ser livre dessa dor, eu quero ser livre desse sofrimento, eu quero ser livre desse problema, eu quero ser livre dessa circunstância. Isso é uma coisa que não faz bem. Porque a gente vai ficando em si mesmado. Porque a gente vai colocando todo o peso em cima dessa circunstância. E a gente às vezes não se dá conta nesses processos de que o que Deus quer fazer não é mudar exatamente a circunstância, mas que talvez o que precise mudar sejamos nós. Mas, querido, quando a gente começa a orar pela dor alheia de uma maneira incrível, parece que a nossa própria dor diminui imensamente. Às vezes o que a gente precisa não é de que todos os nossos problemas sejam resolvidos, talvez o que a gente precise seja conhecer um pouquinho da dor do outro. E aí a gente vai se dar conta de que talvez existam coisas que são muito mais graves
na vida de outras pessoas e que necessitem de uma intervenção de Deus e que ao se importar com o outro, de alguma forma isso faz com que a minha própria dor diminua. Não porque ela de fato circunstancialmente vai se tornar menor, mas é porque psicologicamente eu paro de girar em torno dela, eu paro de viver a partir dela, eu paro de existir por causa dela, eu paro de construir a minha identidade em função da minha dor, em função do meu sofrimento. Por isso diminui. É porque eu desfoco, coloco o foco em outro lugar. Muito cuidado, porque tendencialmente a gente costuma fazer isso, colocar de fato o nosso olhar sobre aquilo que dói, que a gente não quer tirar de lá de jeito nenhum. E quanto mais a gente coloca o nosso olhar em cima daquilo que não está bem, mais nós nos sentimos mal. Isso costuma ser um processo mais ou menos destruidor na vida da gente. Quando se fala da oração e do jejum, aqui eles são o reconhecimento da necessidade da intervenção divina. E ao mesmo tempo, a oração e o jejum demonstram a prontidão de quem deseja ser parte da resposta dessa oração. O jejum é justamente o significado, ainda hoje, do jejum, é justamente essa coisa de dizer: Senhor, eu preciso de Ti mais do que a comida. A minha necessidade de Ti é maior do que a minha necessidade de me alimentar fisicamente. Esse é o grito que está por trás do jejum. Jejum não é um instrumento de fazer negócio com Deus. Eu vou jejuar aqui, Senhor, e daí tu estás obrigado a fazer determinadas coisas. Isso seria uma ferramenta perversa. Jejum não é para isso. Jejum é uma expressão que a gente clama de uma maneira diferente, em que a gente coloca todos os nossos sentidos em Deus, não no problema, em Deus, dizendo: Senhor, se Tu não intervires, nada vai acontecer. Os meus recursos se esgotaram. Necessito de um milagre. Ora, o que Neemias está esperando que aconteça aqui é um milagre. Como que ele vai convencer o rei da Pérsia a ajudá-lo a reconstruir Jerusalém, a reconstruir o templo? Como que ele vai fazer isso? Só Deus pode fazer. Só Deus pode tocar o coração daquele rei. Só Deus. Ora, assim também é em todos os outros lugares onde a gente quiser aplicar esse texto. Os nossos problemas mais familiares, mais próximos de nós mesmos, na nossa micro-realidade, ou nos grandes problemas. Ora, por exemplo, pense no nosso país, honestamente. Você tem esperança que as próximas eleições vão mudar o que o nosso país é há 500 anos? Independente de A, B, C, D, F, G, H que for eleito? Não, nós precisamos de uma intervenção mais profunda do que essa. As eleições podem ser um instrumento, mas elas não são a resposta de tudo. Sem dúvida não são. Ora, as próximas eleições na ISLB vão resolver o problema da nossa igreja, vão parar e nós vamos deixar de ser como um rabo de cavalo que só cresce para baixo, dependente de A, B, C. As
eleições da SLB não vão resolver como eu falei. Nós precisamos de uma intervenção muito mais profunda do que essa. Ou talvez, ou se não, talvez nós vamos chamar os pessimistas de hoje de realistas de amanhã. Né? Nós precisamos de uma intervenção muito mais profunda do que essa. Mas quem vai entrar na brecha? Quem vai orar? Quando nós vamos reconhecer que de fato nós precisamos de uma intervenção de Deus, não apenas de nossas boas e brilhantes ideias. Olha, nós temos sonhos enormes, por exemplo, para a nossa própria comunidade. Temos sonhos grandes. Gostaríamos de ser uma comunidade que faz muita diferença em sua volta. E nós temos uma gama de capacidades distribuídas entre nós fabulosa. Mas de antemão nós temos que reconhecer que se Deus não intervir, se Deus não nos transformar numa comunidade, as nossas ideias mirabolantes sucumbirão. A oração, o jejum é esse reconhecimento da necessidade absoluta de Deus intervir, de Deus se mover, de Deus operar. Mas ao mesmo tempo é uma prontidão de quem deseja ser parte da resposta. Quando a gente começa a dizer, Senhor, se mova, faça algo novo na minha família, Ele vai dizer, ok, então eu acho que você precisa começar tendo algumas mudanças de atitude. Não, mas eu estava pensando em o Senhor mudar os meus filhos. Deus sempre vai agir primeiro naquele que está de joelhos. Geralmente é assim que as coisas acontecem. Nós não oramos para que Deus mude a vida dos outros. Nós somos transformados quando nós oramos. Nós vamos nos colocar de joelhos e vamos dizer, Senhor, abençoa a nossa comunidade, abençoa a CELT para que ela seja a comunidade que nós sonhamos que ela seja, a comunidade que ela tem o potencial de ser. Na hora que você abrir os olhos, você vai sentir como se o Papai do Céu batesse no seu ombro e dissesse, querido, preciso de você. Não, mas eu queria orar pela comunidade. Eu estava orando para que alguma coisa acontecesse na comunidade. Mas você é a comunidade. Você é parte dela. E é com você que eu quero começar a responder isso que você está pedindo para mim. Eu também quero isso que você está pedindo, mas é com você que eu vou começar. E é o que acontece com Neemias. Ele ora, ele clama a Deus. Deus bate no ombro dele e diz assim, ok, Neemias, é um bom plano. E essa é a minha promessa também, de que eu levaria meu povo de volta para casa. Mas eu preciso que alguém puxe a frente. Quem vai ser? Ele? Ele. Foi ele. A oração está ancorada nas promessas de Deus. A gente não ora tentando convencer a Deus a fazer o que a gente quer. A gente ora pedindo para que Deus cumpra o que Ele prometeu. Que Deus se mova na direção da vontade dEle mesmo. É assim que a gente ora. É assim que a gente pede. Foi assim que Neemias clamou a Deus. É assim que nós também clamamos pela nossa família. É assim que nós clamamos pela nossa igreja. É assim que nós clamamos pelo nosso país. É assim que nós clamamos. Ancorados na promessa de Deus. Ancorados naquilo que é expressão da vontade de Deus. Venha o teu reino. É isso que nós buscamos em oração. Venha o teu reino. Veja o que diz aqui o texto.
lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer. E sobre essa promessa que ele ora, e a oração finalmente ela é alimentada por uma profunda consciência de vocação. Já adiantei um pouquinho antes, falando que eles tinham consciência. Neemias não sucumbe no pessimismo, porque ele tinha consciência de que eles eram um povo de Deus. Eles tinham um chamado, eles tinham uma tarefa, eles tinham uma missão a cumprir. E a missão não era ficar escravizados na Pérsia. A tarefa deles era diferente, ela já havia sido estabelecida. Assim a gente também se move, quando a gente olha para os problemas da nossa cidade, a gente não sucumbe ao pessimismo, porque a gente olha para a Escritura e a gente percebe que nós, como corpo de Cristo, temos uma tarefa. Que tarefa é essa? Jesus disse sim, eu estou mandando vocês para serem sal e luz do mundo. Vocês não têm o direito de se enfiar num buraco de pessimismo, pensando que não se trata de vocês, se trata, eu os estabeleci como sal e luz do mundo, essa vocação de vocês, foi para isso que vocês foram chamados. Vocês não foram chamados para se excluir, para se separar, para se esconder, não se coloca a lâmpada debaixo da cama, mas se coloca no velador, no lugar onde possa iluminar. Não se tem como se esconder uma cidade construída sobre um monte. Sal sem sabor, perdeu o seu valor. Essa é a vocação de vocês. E, portanto, a igreja jamais tem o direito de simplesmente ignorar a realidade ao seu redor, de ignorar o fato de que as pessoas estão caminhando sem rumo e sem direção, e se esconder e dizer não tem nada a ver com a gente, que bom que um dia a gente conheceu o Evangelho, vamos esperar Jesus voltar e tentar resistir a toda essa onda de oposição ao Evangelho que está se levantando lá do lado de fora. Não foi para isso que nós fomos chamados. Jesus, quando disse aos discípulos que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele estava falando da pedra da confissão, a rocha da confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A imagem que sempre está por trás dessa figura, as portas do inferno não prevalecerão. Não é uma igreja do lado de dentro tentando segurar as portas fechadas. A ideia que está por trás do texto é justamente o contrário. É a igreja avançando para dentro das portas fechadas, para dentro da realidade controlada pelo inferno. Não é uma igreja acuada tentando se defender, mas é uma igreja cheia do poder de Deus, avançando para dentro de uma realidade de trevas. E às vezes essa expressão com a qual nós começamos o culto, para onde o nosso mundo está caminhando, é uma expressão carregada de medo, de espanto, de uma sensação de estarmos acuados. Ora, por quê? A realidade que os primeiros discípulos enfrentaram foi muito mais difícil do que essa que, por enquanto, está desenhada entre nós. Muito mais difícil, muito mais tensa, muito mais complicada. Então, para onde o nosso mundo está caminhando? O nosso mundo está caminhando, de maneira geral, para novos céus e nova terra. Amém? Jesus já morreu na cruz e ressuscitou. A salvação já foi comprada e já está garantida. Novos céus e nova terra não depende de nada. Já está tudo encaminhado. Isso vai acontecer. Portanto, vamos ficar acuados por quê?
Nosso Deus tem a chave da história na sua mão. O Cordeiro de Deus foi aquele que foi encontrado nos céus, digno de abrir os 7 selos. A história lhe pertence. A história não pertence aos conflitos que nós vemos do lado de fora da nossa porta. A história pertence ao Deus a quem nós servimos. Em um segundo sentido mais específico, a pergunta não é para onde o nosso mundo está caminhando. Essa não é a pergunta correta. A pergunta é, até que ponto nós queremos ser a resposta para essa pergunta? Assim como a pergunta não era, aquele mestre da lei perguntou, Senhor, quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola do bom samaritano e terminou perguntando para ele, você é próximo de quem? A pergunta estava errada. Essa pergunta também está errada. Para onde o nosso mundo está caminhando? Não interessa que o Senhor da história vai encaminhar a história para onde ela tem que ir. O que importa para nós nesse tempo e nessa geração em que a gente vive é até que ponto nós fazemos alguma diferença nesse mundo que caminha para algum lugar. Amém? Vamos orar? Pai querido, a gente te louva por essa segurança de saber que o Senhor é o Senhor da história. Por saber, ó Deus, de que se cada pedaço do nosso corpo for dividido e feito em pedaços, nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Tribulação, angústia, morte, perseguição, espada, fome, nudez, coisas desse mundo, da era por vir, anjos, nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Nós te pertencemos. Se nós formos picados em pedaços, cada um desses pedaços ainda vai continuar clamando em alto e bom som. Jesus é o Senhor. A morte foi vencida. E como nós rendemos todas as coisas, as nossas vidas estão rendidas aos teus pés, não temos nada a perder. Porque nós já ganhamos tudo. Portanto, não há por que temer, porque o amor lança fora todo medo. É com essa esperança, é com essa confiança, é com essa convicção que nós enfrentamos as realidades dolorosas que se lançam sobre nós. No segundo lugar, ó Deus, move-nos de fato para que verdadeiramente tenhamos rendido tudo ao Senhor. Para que estejamos livres para sermos a resposta dos nossos clamores. Para que as nossas vidas estejam disponíveis para o agir de Deus. Para que nós sejamos como Neemias. Nós sejamos instrumentos de mudança de realidades. Para que nós mesmos sejamos o milagre que o Senhor faz na vida de outras pessoas. Isso que nós te pedimos nessa manhã. Era singela, dizendo que nós precisamos, ó Deus, também como comunidade, de uma profunda intervenção do teu poder, da tua glória. Deus, nós não somos capazes de fazer o que nós nos propusemos a fazer. Nós não somos capazes de construir por nós mesmos ambientes de vida plena. Muito menos de ser esse ambiente.
Nós não somos capazes sequer de ações verdadeiramente transformadoras. Nós somos capazes de gerar movimentos, mas ações transformadoras, calcadas no Evangelho, isso é algo que nós podemos fazer na medida em que o Senhor operar, na medida em que o Senhor realizar, na medida em que o Senhor derramar o teu Espírito, na medida em que o Senhor nos der a graça de nos envolvermos naquilo que o Senhor está fazendo. Na verdade, nós precisamos, amigos, de um avivamento, de uma visitação tua. Nós precisamos, ó Deus, de graça sendo derramada no nosso meio. Nós precisamos. Nós confessamos de todo o nosso coração. Nós colocamos os nossos títulos, colocamos os nossos papéis de formatura, nós colocamos, ó Deus, todas essas capacidades que nós temos, nossa formação, nós deitamos isso aos teus pés. Nós nos despimos dessas coisas todas e dizemos: Senhor, nos dê a tua sabedoria. Dê a capacidade que venha de ti. Humilhamos diante do Senhor. Nós sabemos que a tua obra não se realiza a partir da nossa própria capacidade, do nosso próprio poder, da nossa própria intelectualidade. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós confessamos como igreja: Senhor, quebranta-nos, humilha-nos, mostra a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa ignorância. Nos tornemos como os laodicenses, aquela igreja tão cheia de si, que não tinha mais espaço para o Senhor Jesus Cristo. Nos tornemos cegos, pobres, nus, quando aos nossos próprios olhos nós podemos oferecer ir para os outros. Somos ricos e nada nos falta. Nós queremos depender de ti, Senhor. Nós queremos depender nas nossas vidas pessoais. Nós queremos depender como igreja de ti. Nós não nos pertencemos mais. Mas ajuda-nos. Que no nosso coração nós queremos estar sempre no controle de todas as coisas. Nós sempre de novo queremos tomar o leme das nossas vidas e determinar por nós mesmos os nossos destinos. Ajuda-nos, ó Deus. Converte-nos e seremos convertidos. Quebranta-nos e seremos quebrantados. Em nome de Jesus.